E já vou te adiantar que o próximo tema é punk, cara, e no meio tem algumas polêmicas. Ah, meu Deus do céu. Tá aí, ó. Cenário atual das bandas e fanfarras no Brasil, cara. O que a gente pode falar do cenário atual? Cara, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que não está acontecendo. Assim, na tua visão, na sua opinião, lógico, como está o cenário atual das bandas e fanfarras e no que a gente pode melhorar esse cenário atual aí, cara? Tive até que parar para beber uma aguinha, né? Que esse assunto é embaçado. Assim, o cenário atual, como Montanha falou, né? O nosso nicho, ele vem ficando cada vez menor com participação apenas de quem faz parte de dentro, né? Isso é uma coisa boa, porque ela pode nos unir, né? Como ponto de vista macro, mas isso também do ponto de vista macro, ele é de certa forma ruim, porque ficamos transparecendo ser um nicho bem fechado, e aí você não tem muita margem de expandir os horizontes, né? Então, eu acredito que o cenário atual, eu não vou dizer que ele é caótico, não acredito que ele seja caótico, acho que sim, que nós estamos passando por um momento de redução, né? Vamos falar dessa forma, sim, a gente vê algumas bandas acabando, ou às vezes a gente vê alguns projetos que ao invés de serem mantidos, né, de forma regular por um determinado tempo, eles são cortados e trocados, né, vai por um ano, ou 4 anos de uma prefeitura, troca o prefeito, aí o prefeito não quer aquele maestro, ele quer outro maestro, então esse tipo de coisa, de certa forma, acaba prejudicando um pouquinho o nosso meio de bandas e fanfarras num contexto geral. Não estou dizendo só como marching band ou só como fanfarras em específico, né? Fanfarra de pistols, de gatilho, ou como uma banda marcial de fato. Falando do cenário como um todo. E eu acredito que seria muito bom se pudéssemos expandir cada vez mais o nosso meio. E nós temos um fator que nos ajuda muito, que são as redes sociais. Eu procuro sempre com a percussão, né, com a minha percussão, o meu trabalho, trazer alguma coisa de diferente, trazer alguma coisa que seja legal para o público, trazer alguma coisa que faça o público gostar do meu trabalho. E vou te dar outros exemplos, obviamente, de bandas que também fazem isso. A Fama toca muita música popular. Na época da pandemia, eles fizeram alguns concertos, né, da Fama mesmo. Cara, que incrível. O Felipe lá e o Popó fazendo arranjos, estavam tocando arranjos populares, coisas incríveis, cara, de verdade. Também a banda de Sertãozinho fazendo muita coisa assim. Então eu acho que se nós começarmos a virar o nosso rosto, né, como cenário, né, bandas e fanfarras, para o público de uma forma que seja boa do contexto popular, né, musicalmente, a gente vai conseguir trazer mais. Trazendo isso, o que você ganha com isso, né? Você pode expor um pouquinho mais do trabalho rudimentar, porque as pessoas vão conhecer uma outra vertente. Você pode trazer um pouquinho mais do trabalho erudito, de repente você faz um concerto de temas de filmes, desenhos, para um nicho um pouquinho mais específico, animes, jogos de videogame, né? Então, assim, eu acho que se você começa a trilhar o caminho nessa pegada, você consegue trazer mais pessoas, mais público. Então, na sua cidade, em Taubaté, Taubaté, Montanha mesmo falou, né? Taubaté é um lugar incrível, respira música, mesmo quando a música não é a sua prioridade dentro do contexto social, né? Cidade, assim, né? Respira. Então, a Famuta, onde vai, cara, sempre tem gente. Sempre tem gente. Mesmo quando a gente, às vezes, está, né? Isso acontece com todo mundo, né? Em baixa, vamos dizer assim, em baixa, num contexto de não tem muito aluno, ou então a gente só faz apresentação dentro da cidade. Então, tem o apelo popular, né, da Famuta é muito forte. O apelo popular da Fama na cidade de Atibaia é muito forte. O Lê tem criado isso em Piracaia. Aí aqui em São Paulo, na capital, é mais complicado, né? Aqui é um nicho muito mais complicado. Nós temos diversas regiões, né, aqui dentro da capital, sem falar nas cidades adjacentes, né, Itapevi, Guarulhos, Barueri também chegou a ter banda. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma outra. Assim,
né? Não vou lembrar de todas, mas tem bandas aqui. Então, aí cada banda acaba tendo o seu próprio nicho e fica dentro da capital, fica um pouco mais reduzido. E quando é que você consegue ter, por exemplo, uma audiência legal? Nos lugares onde o Montanha falou, Caieiras. Entendeu? É só Caieiras. Pô, imagina quando tinha aqui na cidade de São Paulo o evento que o Marcelo fazia, que era, primeiro foi o Drum Corps Brasil, o torneio das campeãs e tudo mais. Isso, esse mesmo. Quando tinha esse evento, a gente ainda tinha um apelo um pouco maior, né? Porque imagina assim, por exemplo, o evento era no Parque São Jorge, lá no Corinthians. E dentro desse contexto, as pessoas, os alunos que iam, levava público. Levo meu pai. Pô, meu pai, sei lá, um exemplo, tá bom? Meu pai e minha mãe nunca entraram no Parque São Jorge para conhecer as dependências do Corinthians. Um exemplo. Sim. Daí vai para assistir o filho, vai e conhece a estrutura do clube de futebol, e assim vai. Tem vários fatores, né? E assim, eu tô elencando para você, assim, coisas simples, cara, que a gente poderia mudar e que não a curto prazo, né? Porque a gente sabe que leva tempo. Mas você conseguir trazer esse tipo de coisa. E as pessoas vão vendo, e as pessoas vão se engajando, e você vai conseguindo fazer. E eu gostaria de te trazer um outro exemplo, assim, de que existem nichos e nichos dentro dos nossos estados que funcionam. Que é, lá no Pará, com a K, tem um apelo muito forte. Por quê? Ela realiza um evento que atrai muita gente. Quando ela realizou, né? E os outros campeonatos que tem lá no Pará também são bem legais, né? Norte e Nordeste do nosso país é incrível, cara. Bahia, todos aqueles, né? Por isso que Norte e Nordeste, todo aquele lado, né? Desse lado do nosso país é incrível porque sempre tem muita banda e sempre traz muito público. Muito público. Na região Centro-Oeste, eu já fui para o Mato Grosso do Sul e já fui para o Mato Grosso, cara, incrível o tanto de banda que tem, o tanto de gente que atrai. Então, quando eu tô jogando algum campeonato, eu olho na arquibancada, eu não tô vendo só a banda que acabou de tocar que tá assistindo, sei lá, a rival, vamos citar assim, tá assistindo a rival. Não, é galera mesmo, pessoal da cidade que tá lá, que gosta de acompanhar, que quer ouvir que leva os filhos, né, para conhecer. Sim. Sei lá, leva os filhos lá para poder conhecer, não sei o que, apresenta, né, um pouco de cultura, vamos expor dessa forma, né, porque a música é uma forma de propagar a cultura. Verdadeira cultura, tá tudo ali. Entendeu? Então eu acho que existem nichos e nichos. Pode-se dizer que no estado de São Paulo a gente tem sentido uma queda. Não vou dizer queda livre, não vou dizer que está em queda livre, mas existe uma queda e ela tem sido progressiva. Então é importante que a gente, dentro aqui do nosso estado, que as pessoas comecem, né, a ver as coisas de forma macro para que a gente volte a retomar. E eu gostaria de citar também outra coisa que eu ouvi do próprio Montanha, que eram épocas diferentes, né? Sim. Os anos 90, né, os anos dourados, vou assim dizer, exceto os anos 70, obviamente eu não estava vivo, mas na época que tinha o campeonato da Record, coisas que ele contou lá nos 80, tô chutando, tá? Não tenho certeza. Sim, é por aí. Que ele contou e nessa época eu não conheci. Quando eu comecei em 1999, as bandas que tinham muito assim, né, apelo de público, né, que todo mundo conhecia, era o Noé, motivos óbvios, né, o Marquinhos fazia um trabalho incrível, Frigideira no João, um trabalho incrível também, e tinha outras bandas, Colégio de São Paulo, Itaquá, assim, essas bandas já estavam, tipo, quase parando, né, por assim dizer, porque começou um outro nicho, né, o Progresso começou a mudar o conceito, né, trazer um pouco mais da categoria da parte de Drum Corps mesmo. O Marcelo inovou muita coisa. Então, essas bandas eram as bandas mais conhecidas. E aí a gente vai evoluindo, né, como sociedade. Você vai vendo, tipo, os anos vão passando, aí o Progresso acabou. Aí o Noé teve, vamos dizer assim, o Noé deu uma paradinha. Aí o Frigideira saiu do João, foi para Santa Isabel, e você vai. Então, assim, a gente vai mudando. E eu acredito, honestamente, e de bom coração, tenho esse pensamento que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir trazer de novo. E aí entra uma outra coisinha que é legal, que é aqui em São Paulo, por exemplo, investir no projeto.
Nós temos projetos que são referências, né, no nosso país, o projeto em Atibaia, projeto este, né, que iniciou-se com o Rogério, o projeto que o Rogério também desenvolveu em Taubaté, e tem outros lugares que também, né, desenvolvem. Eu não conheço, tá? Não conheço todos, mas eu tô te falando dos que eu conheço e que sei que deram muito certo, que dão frutos do cunho, né, de cunho cultural, né, como sociedade, como musical. Tem diversos músicos da fama, diversos músicos da Famuta em lugares altíssimos, diversos músicos do João, diversos músicos do Noé, diversos músicos da Lira, diversos músicos deve ter outras bandas também, né, que eu vou falar assim, que não sei. O do Progresso também tem, eu tô no cenário, o Lê tá no cenário, tem outros, tem um trompetista que é o Renato Martins, que ele foi pra Suíça, e ele toca numa orquestra lá. Então, é possível. Vai chegar o nosso momento de novo, é necessário que a gente tenha calma, não deixe a peteca cair e siga, firme e forte. E o mais importante é muito, muito importante que a gente esteja preparado. Exatamente. Então, esse tipo de discussão, de debate, é importantíssimo, cara, porque pouco foi se falado do público. Aonde e quando a gente ia chegar nesse público, nesse pessoal, quando a gente ia dar prioridade para eles, né? Então, assim, a gente priorizou parte técnica, a gente priorizou peças melódicas extremamente técnicas, e o público ficou em segundo. E essa discussão a gente já está tendo há algum tempo aqui no canal, principalmente no podcast. E para isso acontecer, a gente precisa de apoio. Sim, né? Precisamos. De apoio, investimento. E me diz uma coisa: qual é a melhor maneira de buscar investimento? Setor público ou privado, na sua opinião? Eu acho que os dois são os melhores, né? São as melhores opções. De forma privada, tem os projetos, né, que são, cara, tem alguns projetos de lei que estão, Lei Rouanet, tem algumas coisas, né, que não usam somente o dinheiro público, né, usa partes de um dinheiro das empresas que iriam para um imposto e são redirecionados, né? São abatidos, né? Ou redirecionados porque ele vem para mim, né? Então ele está saindo daquilo que ele iria, né? Sua principal função, que seria o imposto, e ele vem para mim. E tem as emendas parlamentares, ou o investimento próprio da prefeitura, né? Se a gente falar da São Paulo capital, é mais difícil porque a capital é muito grande e tem muitos grupos e seria muito difícil, porque se você contempla um e não contempla o outro, fica uma briga. Se você contempla 10 de 50, você vai ter, ou você contempla todo mundo ou não, entendeu? É uma situação complexa, mas cidades vamos dizer assim, um pouquinho menor, tipo, sei lá, menor que eu falo assim, né, num comparativo, assim, a capital de São Paulo, sei lá, tipo Atibaia, propriamente Taubaté e outras cidades assim, você consegue, entendeu? Você consegue ter uma forma, você ganha mais uma forma, né? Você falou para mim duas formas, seriam público ou privado. Quando a gente fala do público, a gente consegue abrir um leque ali, né? Emendas parlamentares, verbas já de vereadores, ou a própria prefeitura pode separar uma grana X e levar, assim como levou a Famuta, tá? A Famuta foi dinheiro investido da prefeitura. E então a Fama viajou para a Holanda e para a Alemanha 2009, 2010. Não estava lá, estou presumindo, tá bom? O Rogério sabe disso aí, depois o Rogério, se você chamar ele vai falar. Também acredito que tenha sido com o dinheiro, grana da prefeitura, entendeu? Então, quando a gente fala do privado, abre-se um leque, né, de opções, com projetos e tudo mais. Quando a gente fala da via pública, também abre-se. Então, para mim, essas duas são as melhores. E tem a terceira via, de tipo de investimento, que são as próprias bandas com as suas próprias pernas, correndo atrás daquilo que é seu. Interessante. E, assim, obviamente, né, num contexto assim, é muito mais difícil, né, porque a gente está falando de grana, de verdade. Entendeu? Então, por exemplo, a minha banda tem tudo e me falta o dinheiro para alocar o ônibus para me levar para competir aí no Sul.
Aí eu vou, faço um final de semana da feijoada, vou e faço um rifa. E a gente fez, cara, na Famuta a gente também fez. A gente, mesmo com o apoio, né, que também não era mil maravilhas, obviamente, mas mesmo com o apoio nós fizemos. O nosso, até então, na época, em 2017, secretário de Cultura leiloou não, né, ele fez uma rifa de um quadro dele, e ele doou o quadro e nós fizemos a rifa. Pô, conseguimos vender todos os números, e foi uma alegria enorme, porque você vê membros, né, da sociedade taubatiana, no meu caso, né, especificamente, acreditando naquilo que nós trazemos como projeto social, né? Pô, isso aqui é legal para os meninos. Para você ter uma noção, tem aluno meu que nunca veio para Guarulhos, quer dizer, nunca veio em São Paulo, na Avenida Paulista. O moleque estava nos Estados Unidos. O moleque não conhece o zoológico de São Paulo, foi visitar um zoológico em Palm Springs, na Califórnia. Então eu falo assim, quando os nossos peixes grandes, né, digamos assim, da política, veem esse tipo de coisa, eles investem, cara. E vale muito a pena. Então, eu gosto da terceira via também, porque ele mostra pra gente como sociedade, povo brasileiro, quem somos. Entendeu? Quem somos, como fazemos para ajudar uns aos outros, o que vale a pena, o que não vale. Eu ajudo a minha banda, o Wellington, né, que é um maestro que trabalha comigo, ajuda a banda, os meus instrutores ajudam, os meus alunos ajudam. Nós estamos o tempo todo angariando fundos para comprar coisas que nós queremos ter, que às vezes a prefeitura, num momento de... Assim, a situação econômica é complicada no nosso país, né? Contexto geral. Mas assim, pra gente não ficar sempre naquela dependência, nós buscamos a nossa própria independência. Então isso acontece comigo, e eu tenho um exemplo que é muito, muito, muito legal, que é o Armando, aqui em São Paulo, o Guilherme. Cara, ele comprou tudo do bolso dele. Ele tem marimba, ele tem 2 linhas de percussão rudimentar, ele tem vibrafone, ele tem xilofone, ele tem bells, ele tem campanário. Ele comprou tudo. Ele. Entendeu? Eu falo assim, então, tipo, existem formas, né? Pessoa poder investir. Então, ele é um cara abençoado, cara. Ele é um cara incrível, assim. O cara trampa e faz tudo. E o Armando, como, sei lá, percussão, ele não precisa de nada. Ele tem tudo ali, é tudo dele. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a banda, a diretora da escola falou assim, não quero mais a banda aqui. Tomara que não, né? Não quero mais a banda aqui. O Guilherme pega tudo, aí ele leva pra garagem dele e ele fala assim, vou abrir uma banda. Ele abre uma banda, cara. Entendeu? Então, assim, esse autoinvestimento também vale muito a pena. Também. Pra quem pode fazer, vale. Mas o ponto que eu quero pegar ali, Renan, se tratando de iniciativa privada, é assim, como que a gente vai atrair esse pessoal da iniciativa privada para investir no meio de bandas, né? Entendeu? Eu não consigo ver esse norte, entendeu? Como que a gente vai fazer? Sendo que a gente não consegue atrair nem o público comum. Como vamos atrair a iniciativa privada? Você trouxe aí uma bomba, né? Você jogou uma bomba no meu colo. É só pedrada. Mas assim, aqui, eu vou te dar o meu ponto de vista sem conhecimento específico, porque eu não lido com projetos, né? Eu não manjo de projetos, né? Não é a minha área. Mas eu acredito que quando você dá um passo de cada vez, quando você consegue ir caminhando, mesmo que a passos de formiga, você consegue atrair coisas para você. Então, se você consegue, sei lá, vamos entrar aqui na minha banda, né, que é a Famota, na banda na qual eu estou à frente hoje, nós estamos sempre apresentando na nossa cidade. Nós estamos sempre buscando nos fazer presentes para os nossos munícipes, nos fazer presentes para a nossa comunidade, para as pessoas que gostam da Famota. A gente tem um trabalho muito peculiar, né? Ele por muito tempo foi banda marcial, fanfarra, depois ele virou marching band, a percussão continua nessa pegada, a gente vem trazendo inovações com a banda, trazendo repertórios populares. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando o passo a passo para poder ser visível, ser visto. A partir do momento em que eu for visto, se eu tiver um gestor de projetos que consegue me ajudar, e existem muitos, tá? Existem muitos, e não conheço muita gente, obviamente, né? Mas sim, existem muitos caras que lidam só com projeto. Quando você está ali no cenário aparecendo, quando você está atraindo o público, quando você está trazendo resultado sociocultural, quando você está trazendo resultado do ponto de vista de especificamente sociedade,
tudo isso corrobora para você conseguir dar um passo a mais para buscar esse apoio, entendeu? Então eu acho que assim, as bandas deveriam pensar assim, eu preciso aparecer para minha cidade primeiro. O que tá faltando na minha cidade? Eu tô na minha cidade. Quantas vezes por ano eu apresento na minha cidade? Só no aniversário da cidade? Só no desfile de 7 de setembro, junto com a banda do quartel que aparece lá? Ou sei lá, tipo, só no eventão que tem lá, tem um jogo de futebol, uma cidade interior, né? Sei lá, tem um time de futebol lá e a gente vai tocar. Não, cara. Vai na comunidade, vai nos gabinetes, vai conhecer as pessoas. De repente você acaba conhecendo alguém que lida com projetos e essa pessoa consegue ajudar. Então, eu acredito, Thiago, de forma veemente que você não pode queimar etapas. Não adianta você virar para mim e falar assim, pô, Renan, e aí, como é que funciona para chegar ali e conseguir um apoio privado? Sendo que, sei lá, né, um exemplo, a sua banda não apresenta na cidade, você não divulga nas redes sociais, que é uma grande forma que a gente tem hoje. Então, cara, assim, eu ainda não cheguei nesse nível, mas acredito que conforme você vai fazendo as coisas acontecerem micro, né, passo a passo, tudo aquilo chega. Então, assim, esse é o meu ponto de vista de uma pessoa que não tem cunho, eu não tenho cunho para poder falar de projetos, não é a minha área, tá? Não é a minha área, eu sou um Hellis músico, um Hellis percussionista. E, então, esse é o meu ponto de vista, e eu vi dar certo com a Famuta, vi dar certo em outros projetos também, no qual eu não estava presente, então eu acho que é uma boa compartilhar com você, com a galera. Fica a dica, quem não é visto, não é lembrado. Isso aí. Tá aí. Uma boa rede social, tá sempre presente e nunca ausente, entendeu? Cada um fazer o seu, cara, uma moedinha por dia, tenho certeza que vai dar boa, entendeu? Com certeza. Fica aí, quem não é visto, não é lembrado.